O estado de saúde de Preta Gil se agravou de maneira alarmante, e sua irmã, Bela Gil, acaba de confirmar uma notícia que abalou profundamente toda a família. Um comunicado oficial da equipe médica trouxe uma reviravolta inesperada, mudando drasticamente o curso da batalha que a cantora vem travando há meses contra a doença. Essa piora abalou profundamente todos que acompanham sua trajetória, revelando que os desafios agora são ainda maiores. Neste momento delicado, o apoio do público se tornou mais importante do que nunca. Na noite que parecia ser apenas mais uma edição do programa Saia Justa, um acontecimento inesperado mudou tudo. Bela Gil, conhecida por sua serenidade e leveza, rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre o estado de saúde da irmã. Sua fala foi carregada de emoção, e trouxe um tom de urgência que impactou o Brasil inteiro. Durante a conversa ao vivo, Bela não conseguiu conter as lágrimas. Com a voz embargada, revelou a gravidade da situação de Preta, deixando claro que a família está vivendo um dos momentos mais difíceis de suas vidas. O público, surpreso e comovido, acompanhava em silêncio aquele instante genuíno, onde a dor falou mais alto que qualquer roteiro. Na noite em que o Brasil parou para assistir ao programa Saia Justa, ninguém imaginava o que estava por vir. Quando Bela Gil apareceu no estúdio, muitos notaram algo diferente no seu olhar. Ela, sempre serena, parecia carregada de emoção. Não era mais apenas a apresentadora e chefe de cozinha. Naquela noite era a irmã mais velha tentando lidar com uma dor que transbordava. Durante uma roda de conversa sobre saúde mental, Bela não resistiu. A voz falhou, os olhos se encheram de lágrimas e pela primeira vez desde que Preta Gil foi internada, a família quebrou o silêncio. Com um nó na garganta, Bela revelou que a situação de Preta havia piorado de forma alarmante. Está sendo um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ela está lutando muito, disse, emocionada. A declaração foi direta, sincera e partiu o coração do público. Muitos ficaram em choque. Até então, a família mantinha discrição sobre o quadro de saúde da cantora. Mas ali, ao vivo, Bela decidiu ser transparente. Era como se ela pedisse, sem dizer, que o país inteiro se unisse em pensamento, oração e apoio. A repercussão nas redes sociais foi imediata. A hashtag Força Preta Gil tomou conta do X, antigo Twitter, e milhares de internautas começaram a compartilhar mensagens de solidariedade. Celebridades, fãs, amigos e até figuras públicas comentaram o momento, demonstrando carinho e preocupação. A emoção da irmã tocou fundo. Poucas horas depois do programa, um comunicado oficial foi divulgado pelos médicos que acompanham Preta nos Estados Unidos. No boletim, eles confirmaram que a cantora está em estado delicado. Preta enfrenta complicações sérias relacionadas ao tratamento contra o câncer. Entre os pontos mais preocupantes foi mencionada uma falência orgânica parcial e a necessidade de suporte intensivo. O documento alertava para um quadro clínico que exigia vigilância constante. Enquanto isso, a família foi avisada sobre a gravidade. Fontes próximas revelaram que os médicos convocaram uma reunião urgente com os familiares. O objetivo era prepará-los emocionalmente para possíveis desdobramentos. O clima era de apreensão, mas também de união. Apesar da dor, todos estavam ali, filhos e irmãos, o pai Gilberto Gil e amigos próximos, formando uma corrente de apoio. No Brasil, a comoção só aumentava. Vídeos do desabafo de Bela se espalharam por grupos de WhatsApp, perfis de Instagram e sites de notícias. O rosto abatido dela se tornou símbolo de uma irmã que clama pela vida da outra. Muitas pessoas se identificaram com aquela dor silenciosa, porque no fundo todos sabiam. Não era só sobre uma artista. Era sobre amor, família e fé. E enquanto o Brasil segurava a respiração, esperando por mais notícias, uma nova movimentação começou a acontecer nos bastidores do hospital em Miami. Algo estava prestes a mudar. Desde pequenas, Preta e Bela Gil sempre foram muito próximas, mesmo com uma diferença de 10 anos entre elas. Enquanto Preta crescia sob os holofotes da música e da fama por ser filha de Gilberto Gil, Bela ainda brincava de boneca e aprendia a ler. Mas apesar da idade, o carinho e o cuidado entre as duas sempre foram muito fortes. Preta sempre teve um instinto maternal. Quando Bela era criança, era a irmã mais velha quem segurava sua mão na hora das vacinas, quem enxugava suas lágrimas e quem dava os primeiros conselhos sobre a vida. Bela cresceu vendo Preta como uma segunda mãe, forte, vibrante, carinhosa e, acima de tudo, presente. Mas a vida, com sua imprevisibilidade, fez com que os papéis se invertessem. Agora é Bela quem segura a mão de Preta. É ela quem passa noites em claro, preocupada com os sinais vitais, com as respostas aos tratamentos e com cada pequena melhora ou piora.
É ela quem organiza os turnos com os médicos, responde mensagens da família e tenta manter a calma enquanto tudo parece desabar. A doença mudou tudo. E ao mesmo tempo reforçou aquilo que nunca mudou, o amor entre as duas. Para Bella, cuidar da irmã não é um peso. É uma missão. Ela já disse em entrevistas que estar perto de Preta neste momento é o que dá sentido aos seus dias. E que mesmo nos momentos mais duros, o que a sustenta é o amor. A família toda sente o impacto da doença. Gilberto Gil, o patriarca, demonstra seu sofrimento com silêncios longos e olhares perdidos. Francisco Gil, filho de Preta, se desdobra entre compromissos e a vontade de estar presente. Mas é Bella quem está na linha de frente, sendo irmã, enfermeira, conselheira e apoio. Esse vínculo é tão forte que comove quem assiste de fora. Nas redes sociais, muitas pessoas comentam a forma como Bella tem sido firme e carinhosa. Chamam de exemplo, de inspiração. E realmente é. Porque no momento em que tudo parece ruir, o amor fraternal se torna abrigo, força e fé. E enquanto Bella cuida da irmã com delicadeza e firmeza, uma nova fase do tratamento começava nos Estados Unidos. Assim que a gravidade do quadro foi confirmada, a família decidiu buscar tratamento fora do Brasil. Preta Gil foi levada para o Memorial Cancer Center, na Flórida, uma das instituições mais avançadas no combate ao câncer. A escolha não foi fácil, mas havia esperança de que lá, com acesso a terapias de última geração, ela pudesse ter uma nova chance. As primeiras semanas foram intensas. Preta passou por uma bateria de exames e foi incluída em um protocolo experimental. Os médicos explicaram que os efeitos colaterais poderiam ser fortes, e foram. Enjoos constantes, fadiga profunda, dores no corpo e uma perda de peso visível deixaram a cantora extremamente fragilizada. As sessões de tratamento duravam horas. Cada visita ao centro médico era um teste de resistência física e emocional. E em todas essas horas, Bella estava lá. Às vezes em silêncio, segurando a mão da irmã. Outras vezes contando histórias, tentando arrancar sorrisos. E muitas vezes, chorando escondido para não demonstrar desespero. A rotina hospitalar era rígida. Horários de medicação, restrições alimentares, repouso absoluto. Mas a presença da família, mesmo que em revezamento, ajudava. Preta sentia-se amparada. Mesmo longe do palco, dos fãs, da música, ela sabia que não estava sozinha. E enquanto enfrentava cada sessão, uma saudade crescia no peito, a saudade de casa, da vida que ficou no Brasil. A decisão de tratar Preta Gil nos Estados Unidos foi necessária, mas dolorosa. Ao embarcar para Miami, ela não levou apenas malas e exames médicos. Levou também um coração apertado pela distância. A separação física da família, dos amigos e da rotina no Brasil trouxe um peso emocional que nenhum medicamento conseguia aliviar. Bella, que ficou parte do tempo no Brasil para cuidar dos filhos e compromissos profissionais, mantinha contato constante com Preta por chamadas de vídeo. As duas se falavam todos os dias, às vezes por horas. Mesmo com fuso horário e agendas diferentes, sempre davam um jeito de se ouvir, de trocar carinho, de se fortalecer. Foi em uma dessas ligações que Bella gravou um trecho e compartilhou nas redes sociais. Chorando, ela disse: "Irmã, eu te amo muito. Nunca esquece disso, tá?" A frase simples, mas profunda, viralizou imediatamente. Milhares de pessoas compartilharam o vídeo, emocionadas com a demonstração de amor entre as irmãs. A comoção foi tanta que programas de televisão, influenciadores e até políticos comentaram a declaração. Aquele momento tocou o país porque mostrava que mesmo na dor, o afeto continua sendo o maior remédio. E mais, revelou o lado mais humano da doença, aquele que não aparece nos boletins médicos. Apesar das diferenças de personalidade, Preta é mais intensa, expansiva e impulsiva. Bella é calma, introspectiva e espiritualizada. As irmãs sempre se completaram. E essa conexão ficou ainda mais evidente à distância. O amor entre elas atravessava o oceano e se tornava um elo invisível de força. Nos bastidores, amigos próximos diziam que Bella muitas vezes chorava após desligar as chamadas. Ela tentava ser forte o tempo todo, mas a saudade era enorme. E no fundo, também havia medo. Medo de não estar perto caso algo acontecesse. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Preta lutava dia após dia. Sentia a falta da comida brasileira, do carinho da família, do calor do seu público. Mas o que mais lhe fazia falta era a presença física de Bella. Um abraço, um cheiro, uma conversa ao pé do ouvido. Tudo isso virou luxo. Ainda assim, as duas continuavam firmes. Sabiam que o tratamento era prioridade. Que aquele sacrifício era necessário. Mas o desejo de reencontro era cada vez mais forte.
E enquanto esse reencontro ainda não acontecia, a mente de todos voltava ao começo da jornada, ao que Preta enfrentou no Brasil, antes de buscar ajuda fora. Antes de chegar aos Estados Unidos, Preta Gil travou uma longa batalha contra o câncer no Brasil. Tudo começou mais de um ano antes, quando ela sentiu dores persistentes na região abdominal. Após uma bateria de exames veio o diagnóstico: um tumor no intestino. A notícia abalou toda a família. Mas como sempre, Preta enfrentou a situação de frente. Ela optou por compartilhar tudo publicamente, desde os primeiros dias de tratamento até os momentos mais difíceis. Com sinceridade, dividia com os fãs seus sentimentos, medos e esperanças. No Brasil, Preta passou por diversos ciclos de quimioterapia e radioterapia. Foram meses de idas e vindas ao hospital, reações fortes aos medicamentos, internações de emergência e uma rotina desgastante. Em muitos momentos ela pareceu visivelmente debilitada, mas nunca perdeu a vontade de viver. Além dos tratamentos convencionais, Preta também buscou alternativas: alimentação especial, terapias integrativas, cuidados com a saúde mental. Tudo era válido. A cantora queria tentar de tudo. Mas mesmo com tantos esforços, os resultados começaram a estagnar. Foi então que os médicos sugeriram uma alternativa: tentar um tratamento experimental fora do país. A decisão foi difícil, mas Preta foi firme. Disse a frase que marcou quem a acompanhava: se aqui não está funcionando, a gente tenta lá fora. E assim foi. A família se mobilizou. Documentos, passagens, autorizações. Tudo foi organizado com rapidez. O foco agora era dar a ela a melhor chance possível. E foi assim que a jornada para o Memorial Cancer Center começou. Mas o que poucos sabiam era que o hospital nos Estados Unidos não era comum. Lá, Preta enfrentaria um protocolo arriscado, com medicamentos ainda em fase de estudo. Ao chegar ao Memorial Cancer Center, Preta Gil iniciou uma nova e delicada fase do tratamento. O hospital, localizado na Flórida, é referência mundial em terapias contra o câncer, especialmente aquelas ainda em fase experimental. Lá, Preta foi incluída em um protocolo clínico com drogas que ainda não foram aprovadas pela FDA, a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos. O tratamento era promissor, mas arriscado. Como as substâncias ainda estavam em estudo, os efeitos colaterais podiam ser imprevisíveis. Havia chances de avanço na recuperação, mas também de reações severas e consequências desconhecidas. Mesmo assim, a família e os médicos optaram por seguir adiante. Era uma tentativa corajosa, talvez a única viável naquele momento. Preta foi submetida a infusões longas e procedimentos constantes. O corpo sentia. Havia dias em que ela mal conseguia levantar da cama. Enjoos, tonturas, dores musculares e uma fadiga extrema passaram a fazer parte da rotina. Os médicos mantinham vigilância constante, monitorando sinais vitais, reações adversas e variações mínimas nos exames. Tudo precisava ser controlado de perto. Apoiada pela equipe médica e por uma enfermeira exclusiva, Preta tentava se manter firme. Mas não era fácil enfrentar tudo isso longe da família. Bela, que passou um tempo nos Estados Unidos, precisou retornar ao Brasil por questões familiares. A distância apertava o peito de todos. Ainda assim, o amor atravessava oceanos. Chamadas de vídeo, mensagens diárias e orações compartilhadas criavam uma rede invisível de cuidado. A família se revezava entre os voos e os turnos de apoio. A cada boletim, uma nova esperança surgia, mesmo que pequena. O que mais impressionava era a postura de Preta diante do público. Mesmo debilitada, ela fazia questão de manter seus seguidores informados. Postava fotos, textos sinceros, vídeos curtos e mensagens de fé. Contava como estava se sentindo, agradecia as orações e deixava claro: não estou desistindo. Estou lutando com tudo que tenho. Essa transparência tocava aos fãs. Ao abrir sua intimidade, ela criava identificação. Milhares de pessoas passaram a acompanhar sua recuperação com empatia e carinho. E esse envolvimento crescia mais a cada dia, dando início a uma verdadeira rede de apoio ao redor do mundo. E foi a partir dessa conexão emocional que nasceu um movimento de solidariedade, um grupo de pessoas unidas por um único objetivo: apoiar Preta Gil em sua batalha pela vida. Com o avanço da doença e a sinceridade de Preta Gil nas redes sociais, algo muito maior começou a acontecer. Milhares de pessoas, anônimas e famosas, se uniram em torno de uma causa: apoiar a artista nesse momento tão difícil. O que começou como palavras de carinho, logo virou uma verdadeira corrente de solidariedade. Um dos principais pilares dessa rede foi Francisco Gil, filho de Preta. Jovem músico e extremamente sensível, ele passou a atualizar os fãs com mensagens equilibradas e cheias de amor.
Sempre respeitando os limites da mãe, Francisco ajudava a explicar as fases do tratamento e a manter viva a esperança. As redes sociais se tornaram um espaço de acolhimento. A cada postagem, os comentários se multiplicavam, mensagens de fé, vídeos de orações, homenagens e lembranças de shows antigos. Muitos fãs contavam como as músicas de Preta ajudaram em momentos difíceis. Agora, era a vez deles retribuírem. Celebridades também se posicionaram. Thaís Araújo, Ivete Sangalo, Fernanda Paes Leme e Anitta compartilharam mensagens de apoio, publicaram fotos antigas com Preta e pediram orações. Cada publicação ajudava a espalhar a mensagem: Preta não estava sozinha. Além do carinho virtual, surgiram ações concretas. Grupos de fãs organizaram vigílias, correntes de oração e até doações simbólicas em nome da cantora para instituições de combate ao câncer. Em Salvador, terra natal de Preta, uma igreja lotou com pessoas reunidas para rezar por ela. Em São Paulo, um grupo fez um mural com fotos e frases de apoio no centro da cidade. Esse movimento chamou a atenção da imprensa, que começou a destacar a força da mobilização. E não era só sobre Preta, era sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre não deixar ninguém lutar sozinho. A energia dessa rede fazia diferença. Preta sentia. Mesmo nos dias mais duros, ela dizia: sinto todo esse amor. Isso me dá força. E talvez, mais do que qualquer remédio, esse sentimento coletivo tenha se tornado sua maior fonte de esperança. Mas enquanto o país se unia em solidariedade, os médicos voltavam a alertar a família. O quadro seguia instável e novas decisões difíceis viriam pela frente. Por trás de cada boletim médico havia um universo de emoções que não saía nas notícias. A luta de Preta Gil contra o câncer não era só física. Era também uma batalha mental silenciosa, travada todos os dias no coração de quem a amava, e principalmente no dela mesma. Bela Gil, em uma entrevista recente, resumiu o que sentia com uma frase que parou o país: queria pegar essa dor dela e trazer para mim. As palavras ecoaram fundo. Não era só uma irmã falando. Era alguém rasgada pela impotência, pela vontade de aliviar o sofrimento de quem se ama sem poder fazer nada além de estar presente. Esse tipo de dor é devastador, mas também transforma. Bela se fortaleceu na dor. Aprendeu a respirar fundo, a conter o choro para dar coragem, a encontrar na fé um espaço para continuar acreditando. Disse que o amor que sente por Preta é maior do que o medo. Francisco Gil, o filho, também deu uma declaração que emocionou muitos. Em um post simples escreveu: nunca vi alguém tão forte. Minha mãe é uma guerreira. Ela me ensina todos os dias a não desistir. A maturidade com que ele lidava com a situação tocava até os que não conheciam a história de perto. Era a dor de um filho que se tornava escudo, apoio e esperança. No meio de tanta dor, o que se destacava era o amor coletivo. A energia das mensagens, das orações e dos gestos de carinho era real. Preta dizia sentir isso. Certa vez comentou: tem dias que acordo mal, mas aí abro o celular e vejo tanto amor que me levanto. Sério, isso me levanta. Esse afeto virou combustível. Uma força invisível que atravessava telas, continentes e hospitais. Não curava o câncer, mas curava a alma. Dava sentido aos dias mais escuros. E era esse amor que impedia Preta de se entregar ao desânimo, mesmo quando tudo parecia sem saída. A dor existia, era intensa, física, emocional, constante. Mas, aos poucos, ela foi se transformando. Cada abraço virtual, cada frase de incentivo, cada lembrança compartilhada se convertia em esperança. Não uma esperança ingênua, mas aquela que nasce da luta, que entende o risco, mas ainda assim escolhe acreditar. E foi nesse clima de luta e fé que os médicos convocaram a família para uma nova conversa. O quadro de Preta havia mudado. Uma nova decisão precisava ser tomada. As últimas semanas foram de alta tensão. Apesar dos esforços no tratamento experimental, o quadro clínico de Preta Gil sofreu uma oscilação inesperada. Os exames mostraram alterações preocupantes. Os médicos chamaram a família com urgência. Era a hora de discutir novos caminhos. O protocolo atual parecia ter atingido um limite. Não houve piora definitiva, mas os sinais de progresso estavam estagnados. Isso significava que, se quisessem continuar tentando, teriam que mudar de abordagem, e rápido. O tempo se tornava um fator ainda mais decisivo. A nova proposta envolvia um protocolo mais agressivo, com maior potencial de resposta, mas também com mais riscos. Havia a possibilidade de efeitos colaterais mais severos e impacto direto na imunidade de Preta. Era uma decisão delicada que exigia coragem e lucidez. A equipe médica deixou claro: a escolha cabia à paciente e à família. Não havia garantias, mas havia esperança.
E às vezes era nela que todos precisavam se agarrar. Gilberto Gil, sempre discreto, esteve presente na reunião. Olhou para a filha com olhos marejados, mas não disse muito. Seu silêncio falava por si. Francisco, segurando a mão da mãe, disse apenas: "Estamos com você em qualquer decisão." Bela também estava lá, firme, mas emocionada. Disse que a escolha de Preta seria respeitada, acontecesse o que acontecesse. Preta ouviu tudo em silêncio. Respirou fundo, fez perguntas aos médicos, refletiu. Pediu um tempo. Era a vida dela que estava em jogo, mas também era a vida de todos ao seu redor. Cada decisão tinha impacto em muitas outras. As horas seguintes foram de oração, conversa e reflexão. A equipe médica se manteve em alerta, pronta para qualquer escolha. A cada minuto, o tempo pressionava mais. E enquanto a decisão se aproximava, o mundo aqui fora aguardava. Em silêncio, em fé, em expectativa. Porque o próximo passo poderia mudar tudo.